mais um Tecnopolítica. E esse Tecnopolítica vai tratar de um assunto conjuntural muito importante, que é o seguinte: qual o papel do Elon Musk na confusão da desinformação que nós estamos vendo hoje? Todo mundo deve estar acompanhando que há um atrito muito grande do Elon Musk com o Poder Judiciário brasileiro. Ele primeiro disse que o judiciário brasileiro está tomando medidas de censura. E depois ele chegou, inclusive, a acusar um dos ministros do STF, o Alexandre de Moraes, de um certo abuso e de ilegalidade. E sugeriu que fizesse um impeachment desse ministro. Bom, o Elon Musk é o dono do antigo Twitter. Ele comprou o Twitter, fechou o Twitter. O que é isso? Ele tirou da Bolsa de Valores e, portanto, ele não tem que prestar nenhuma conta a ninguém. Então, ele administra o Twitter exclusivamente como uma empresa privada, mas sem ações, sem controle de um conselho de acionistas. Portanto, ele tem um brinquedinho na mão. Obviamente, por que o Elon Musk, né, comprou o Twitter e o transformou em X ou X? Bom, as pessoas logo falaram, comemoraram no Brasil. Quem? A extrema-direita. Disse, nossa, Elon Musk agora vai fazer com que a rede Twitter seja uma rede nossa. Nossa de quem? Dos bolsonaristas. Mas repare uma coisa interessante. O Elon Musk comprou o Twitter e não necessariamente porque ele queria tratar o Twitter como a rede da extrema-direita ou a sua rede política. Não. Ele comprou o Twitter também porque ele precisa ter mais empresas no seu grupo. O grupo dele quer se tornar uma grande big tech, mas ele não tem nenhuma rede social no seu grupo de escala mundial. Então, ele compra o Twitter para ser também uma rede que daria certo, uma rede de relacionamento, um microblogging de grande sucesso, de grande influência política, principalmente no Brasil. O Twitter seria uma empresa que iria dar muita consistência à sua corporação ou ao seu arranjo empresarial. Por quê? Porque se você pegar a Amazon também não tem redes sociais como Facebook, Instagram, TikTok, não. Mas a Amazon apostou em fazer redes de relacionamento em torno de streamings, de fazer redes de leitura que depois ela incorpora em produtos. Ele tem uma rede de trabalho precário, né? Que é o Mechanical Turk. A Amazon é a grande concorrente do Elon Musk na venda de aparatos para dispositivos aeroespaciais, foguetes. E a Amazon ganhou contratos que antes eram do Elon Musk na NASA. Então, o Jeff Bezos da Amazon tem um atrito muito grande com o Elon Musk. E o Elon Musk também entrou em atrito ano passado, eu não sei se vocês acompanharam, uma coisa ridícula. Ele trabalhou, ele de repente em junho começou a atacar o Mark Zuckerberg, e chegou a convidá-lo para uma briga, né? Uma briga numa jaula, né? Como Street Fighter, como essas lutas extremamente violentas que passam na televisão. E ele se comportou como o que muitas vezes ele parece ser, né? Que é um menino de pré-primário, um menino, um garoto mimado, né? O Elon Musk, ele foi aconselhado a parar de fazer essas declarações machistas de macho alfa, porque estava pegando mal para ele, né? Mas ele não tem muita noção. Bom, como é o caso agora, nesse embate? Ele alega que ele está defendendo a liberdade de quem usa o Twitter.
Bom, a justiça brasileira, ela tem que estar dentro da lei. Ela pode dar decisões equivocadas, decisões que muitas vezes não são corretas, e, por outro lado, existem processos judiciais que são revogados, são alterados. Enfim, existe toda uma disputa. O Poder Judiciário, ele tem que obedecer, no final das contas, à nossa Constituição e à lei. Pois bem, o que que acontece? A nossa lei, ela proíbe o racismo. O racismo no Brasil é crime. Então, aqui no Brasil, ao contrário dos Estados Unidos, que é a terra que Elon Musk vive hoje, é, lá pode ter uma Ku Klux Klan, mas aqui não pode. Aqui não pode. Aqui não pode falar que os negros têm que ser exterminados, têm que ser banidos. Não pode. Nos Estados Unidos pode, né? Porque tem uma influência muito grande de uma ideia de liberdade que eu vou me reportar daqui a pouco. Mas sabe o que acontece? Acontece que o Elon Musk, ele quer que as pessoas que tiveram suas contas suspensas por ordem judicial, por ter promovido a tentativa de golpe de 8 de janeiro, por ter divulgado ações criminosas, por ter defendido claramente ações criminosas, práticas e discursos de ódio que são proibidos no Brasil. Ele quer liberar. E ele ameaçou o STF de liberar essas contas que estão banidas, ou melhor dizendo, estão bloqueadas por ordem judicial. Curiosamente, ele diz que ele faz isso em defesa da democracia. Desculpe, da liberdade, porque, na verdade, ele não tem nenhum apreço pela democracia. Queria até lembrar que o Elon Musk foi sócio do Peter Thiel, e eles comungam ideias políticas conjuntas. O Peter Thiel foi o fundador do PayPal. No comecinho, o Elon Musk era sócio dele, e o Peter Thiel é um dos principais financiadores da extrema-direita nos Estados Unidos. Ele, em 2009, num evento da Cato, que é um agrupamento ali, uma mídia de extrema-direita norte-americana, libertária, no sentido do anarcocapitalismo, esse, esse Peter Thiel disse que a liberdade já não consegue conviver mais com a democracia. O que que ele quer dizer com isso? Porque a liberdade para ele e para o Elon Musk é o poder do mais forte. A liberdade para ele é cada indivíduo poder fazer aquilo que tem poder e força para fazer. Bom, você já deve estar notando que isso não é uma liberdade democrática. A liberdade na democracia, ela é relacional. Por exemplo, não é porque eu posso xingar uma pessoa cadeirante, explorando determinadas coisas que ofenderia muito e daria muito sofrimento psicológico a essa pessoa, que eu posso fazer isso, né? Não é porque eu sou muito maior que uma criancinha que eu posso espancar uma criancinha. Na verdade, é, a ideia de liberdade é uma ideia relacional, não é uma ideia de poder ilimitado. Só que a extrema-direita americana, os libertários, e esses, em especial, Elon Musk, Peter Thiel, o dono da Oracle, o principal CEO da Oracle, são pessoas que trabalham muito essa ideia de liberdade que é praticamente confundida com a força. Se eles têm dinheiro para praticar o que eles podem praticar, eles deveriam poder praticar. Por isso que eles romperam com a democracia, porque a democracia, ela se baseia em direitos e garantias individuais e na vontade da maioria. E muitas vezes a vontade da maioria não é a minha vontade, não é a sua vontade. Bom, eu tive que aturar 4 anos do Jair Bolsonaro, porque a maioria dos que votaram elegeram esse traste, esse golpista, porque ele tentou dar um golpe, né? E agora está se esquivando. Então, o Elon Musk, ele não tem nenhuma vontade de defender as instituições democráticas. E ele, por ser ligado aos interesses da extrema-direita, ele comunga da ideia de que a desinformação é válida na luta política. Olha, construir
opinião da maioria com base em mentiras, em fatos descontextualizados ou em invenções, em coisas que aconteceram e que são negadas, enfim, em processos desinformativos, é extremamente perigoso, porque ele ajuda a corroer a democracia. A democracia, ela se baseava e se baseia até então em fatos e na aplicação da razão sobre fatos. Interpretações são diferentes, mas elas têm que estar baseadas em fato. Vocês devem lembrar que para o Jair Bolsonaro e para a extrema-direita trumpista, mundial, os fatos são irrelevantes. Queria lembrar de alguns que as pessoas nem levavam a sério, porque ele falava tanta asneira, tanta desinformação, que as pessoas até esquecem. Queria lembrar que ele disse que foi o Greenpeace, uma ONG séria, que jogou óleo nos mares do Nordeste. Ele disse isso lá naquele puxadinho que ele fazia, desrespeitando os jornalistas, xingando todo mundo. Ele disse isso. No dia seguinte, ele mudou de assunto. Um presidente da República faz uma calúnia dizendo que uma ONG ambientalista faz um crime ambiental e os seguidores dele saem divulgando. Né? Por quê? Porque eles colocam, né? Ele não tem nenhum apreço pela realidade ou pelos fatos. Ele também chegou a dizer que o Leonardo DiCaprio financiava ONGs para pôr fogo na Amazônia. Esse é Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro, que é vizinho do assassino de Marielle Franco, diz que nunca conheceu o cara e tem fotos com ele. Então ele nega a realidade. Ele trabalha contra a realidade. Por quê? Porque ele acha que a realidade atrapalha. Porque o que ele quer mesmo é conduzir as pessoas com base nos seus valores reacionários. Por isso que tem um monte de fundamentalistas religiosos que também não têm nenhuma vinculação com a realidade mais, mas que inventam coisas e que querem construir movimentos de opinião pública em cima, na verdade, da desinformação, da pura e simples mentira. Então, por causa disso, até então, você pode estar dizendo, uma opinião qualquer, uma mentira ali pode não alterar em nada, então, sei lá, não tenho opinião sobre isso, mas veja, a desinformação, ela, durante a pandemia, a gente assistiu, ela colocou pessoas que acreditaram que cloroquina salvava do vírus da Covid, colocou essa pessoa em situação perigosa. Algumas pessoas provavelmente morreram por ter acreditado que a vacina continha um chip chinês que não podia tomar ou queria dar HIV nele. Então, esse pessoal usa a desinformação para combater a ciência, para colocar em risco a saúde pública, para poder atacar os educadores e educadoras, para poder deslegitimar aquilo que é o debate que muitas vezes pode ter interpretações diferentes, e certamente vai ter, porque as pessoas pensam de modo diferente, e isso é bom. A diversidade é muito boa. Mas, na realidade, o debate é interpretativo com coisas que aconteceram. Ou então, é um debate sobre obras de ficção, mas notoriamente obras de ficção, né? Sobre literatura, sobre arte, sobre cinema. Aliás, arte é essa que a extrema-direita odeia também, porque a arte está vinculada também ao espírito crítico. E, na verdade, eles não querem nada que tenha a ver com o iluminismo. Não que o iluminismo, a ideia que se instaurou a partir da Europa, da racionalidade, das luzes, seja algo que não possa ser submetido à crítica. Mas repare, eles não estão fazendo uma crítica àquilo que o iluminismo tem de positivista, de equivocado, de duro, de considerar, por exemplo, que as ciências poderiam ser neutras, né? Está acima das contradições, das visões de mundo, das cosmovisões. Mas veja, eles são contra o iluminismo para voltar a reação ao iluminismo, aos valores reacionários. Bom, eu estou falando isso porque a estratégia da extrema-direita mundial é a desinformação. E repare, o que o Elon Musk está fazendo hoje não tem nada a ver com defesa da liberdade democrática, tem a ver com a defesa daqueles que têm dinheiro para pagar a fazenda de clique, para pagar
a monetização das redes sociais para distribuir qualquer tipo de mensagem, por mais mentirosa e desinformativa que seja. O Elon Musk, ele não tem nenhum compromisso com a ideia de liberdade, porque senão ele teria declarado contra, né, uma decisão do parlamento americano de obrigar os chineses a vender o TikTok para uma empresa americana. Você quer coisa mais agressiva, mais antiliberal que isso? Quer dizer, os norte-americanos que falam em liberdade são cínicos. Estão falando, não, vocês têm uma rede aí que está crescendo, está dominando as redes sociais e nós, ou você vende para a gente, parece a máfia, né? Ou então nós vamos bloquear o TikTok nos Estados Unidos. Isso é liberdade? Eu não vi o Elon Musk falando, olha, eu estou preocupado com isso, nós devemos ser contra. Eu não vi ele falando isso. E outra coisa que esse cínico não falou, sabe o que que foi? Foi o seguinte, o Elon Musk, eu não vi ele estar preocupado com o esquema de vigilância e espionagem, este sim, praticado pelas agências de inteligência americana, em especial a NSA. E ninguém esqueceu as denúncias do Snowden, que mostrou que essa agência fazia espionagem de pessoas comuns, espionagem industrial, para passar como se estivesse combatendo terrorista ou terrorismos. Bom, entraram no e-mail da Angela Merkel, a primeira-ministra da Alemanha, que não tem nada de terrorista. Entraram no e-mail da Dilma Rousseff, copiaram um monte de gente, roubaram os segredos da Petrobras. Isso é a NSA americana. Elon Musk, e a liberdade? Você está preocupado com isso? Então, olhe para o seu quintal, camarada. Pelo seguinte, o Brasil não é o quintal nem dos Estados Unidos, muito menos do X. Aliás, ex-Twitter, porque eu acho que você vai afundar com ele. Aliás, tem gente falando que você está fazendo essa pavonice porque você, Elon Musk, está perdendo muita grana, suas ações despencam. Você é um péssimo gestor. Você é um péssimo filhinho de papai. Na verdade, Elon Musk, você nasceu filhinho de papai. Não tem mérito nenhum fazer o que você fez. Então, o que me irrita, além dele afrontar a democracia brasileira e achar que o Brasil é um quintal, ele já tinha falado isso da Bolívia. Ele falou: não, eu derrubo qualquer governo. Ele fez um tweet sobre a ideia de que ninguém vai impedir que ele faça o que ele quer. Novamente, a ideia de liberdade dele é o poder ilimitado, o poder econômico ilimitado. Essa não é a liberdade democrática. A nossa liberdade é a liberdade do respeito, é a liberdade onde a gente tem um conjunto de regras. Claro, qualquer plataforma tem regra. O Facebook tem regra, o Instagram tem regra, o TikTok tem regra, o Twitter, ex-Twitter e atual X, tem regras. Você tem regras até embutidas na arquitetura dessas plataformas. Os sistemas algorítmicos não deixam você fazer o que você quer. Mas ele, Elon Musk, fala assim: as regras que têm que prevalecer são as minhas ou do meu grupo empresarial. Então, olha, entre as regras do seu grupo empresarial e as regras da democracia, eu acho que eu fico com as regras da democracia. Por quê? Pelo menos, se houver erros, eu posso politicamente mudar isso. Agora, eu não vou mudar a sua forma de pensar, exceto se você tiver uma dor de consciência, coisa que está muito difícil, porque vocês são arrogantes. A arrogância desses caras do Vale do Silício só não é maior do que a adesão que eles tiveram à extrema-direita. Então vamos tomar aí uma precaução. A defesa da democracia passa por a gente regular essas plataformas que têm regras. Quem tem que fazer as regras? Quem que tem que bloquear conteúdos? Essas plataformas? Ou elas podem fazer isso com base em regras democraticamente discutidas, votadas na nossa sociedade. Então, eu queria dizer que a gente precisa aprovar rapidamente a regulação das plataformas. O Elon Musk só contribui com essa visão que a gente tem sobre os graves problemas que essas plataformas criaram no debate público. Elas modulam comportamentos, elas controlam os conteúdos que a gente olha e elas têm muito poder. Por quê? Porque elas controlam a visão, né?
Então, elas controlam aquilo que vai aparecer e aquilo que vai ser invisibilizado. Então, gente, é nesse sentido que eu falo, vamos lutar pela democracia. Nós estamos enfrentando forças neofascistas, né? E o Elon Musk, ele foi para esse lado, né? Ele já era um cara de direita e ele aderiu integralmente aí às teses de Peter Thiel e, e esse pessoal todo aí, que são os multibilionários que acham que eles podem dominar o planeta e vão dominar o mundo. Eles já diriam, nós já dominamos o mundo. Então, se eles já dominaram o mundo, está na hora da gente tirar esse poder deles. É isso aí, gente. Vamos defender a democracia, vamos defender os direitos e garantias individuais. Liberdade de expressão não é liberdade de agressão, não é violência, não é o direito absoluto ao emprego da força. Falou? Vem com a gente, dê um clique, ajude a divulgar esse vídeo e fique ligado no próximo Tecnopolítica. Bye, bye.